Galera, uma parada que eu sempre fiquei pensando, velho, era tipo assim, vários filmes massa que a gente viu antigamente, tipo, As Branquelas, O Pequenino, vários desses filmes, como é que se diz? Todo Mundo em Pânico, que tinham efeitos práticos, mais efeitos visuais também, tá ligado? Efeitos de... Não era CGI ainda na época, tá ligado? Eu não sei que tipo de efeito eram feitos na época, saca? Mas eu sempre fiquei pensando, como que se faz? Como se eram feitos, tá ligado? Essas paradas. Eu encontrei um canal aqui que traz esse tipo de conteúdo, mano. Ele trouxe aqui o segredo por trás do filme Pequenino, saca? Como que foram feitos os efeitos visuais pra chegar naquela forma. Você já viu o filme Pequenino? Se liga aqui, mano. Eu trouxe esse vídeo aqui mó legal, mano. Lá, o segredo dos efeitos de O Pequenino, os bastidores do filme e criadores As Branquelas. Vamos seguir aí, ó, Painel Nerd. Segue, dá o like aí, tá ligado? Bora lá pra esse react aqui, galera. Conteúdo muito massa, gente. Muito massa esse conteúdo. A cabeça do personagem. E que beijo é esse? É impressão minha ou filmaram isso com uma criança? Será que é verdade que até o xixi do cachorro foi feito com CGI? É hora de descobrir como foi feito o filme O Pequenino, aquele onde um homem adulto se disfarça de recém-nascido e é adotado por um casal que aparentemente nunca viu um bebê na vida. Fazer essa ideia maluca funcionar. Né, velho? Eu sempre ficava pensando, mano, esse casal nunca viu um bebê na vida, porque, porra, mano, olha o jeito desse moleque, mano. Na tela já não seria fácil. Ou eles nunca viram um bebê ou eles nunca viram um anão, né, mano? Porque, tipo, não ligou os pontos. Ainda mais quando o ator principal tem 1,84 m de altura. Mas aqui no Painel Nerd a gente explica todos os truques. Senhoras e senhores, segurem suas fraldas, porque o Pequenino tá chegando pra roubar a cena. Coisa linda. Pequenino. Painel Nerd. Depois do sucesso de As Branquelas, os irmãos Wayans, conhecidos pelo estilo de comédia escrachada, tiveram uma ideia ousada para uma produção de médio orçamento: usar efeitos visuais não em meros detalhes, mas para dar vida ao personagem principal. A inspiração dessa vez seria uma antiga animação, O Bebê do Pernalonga, onde o protagonista da história adota um bebê sem saber que ele é um ladrão procurado pela polícia. Mas vale lembrar que a ideia é ainda mais antiga. Um exemplo anterior é o filme mudo A Trindade Maldita, onde o criminoso que se disfarçou de bebê foi interpretado. Eu achei legal aí que eu nem sabia, mano, dessas paradas aí. Principalmente desse desenho aí do Pernalonga, mano. Muito doido, né? Dado pelo ator Harry Hurst, que era realmente pequeno e nem precisava de efeito visual. Em meados dos anos 2000, a tecnologia obviamente não era a mesma de hoje, mas Hollywood já brincava com a substituição digital de rostos pelo menos desde os anos 1990. Muitos dizem que o clássico Jurassic Park foi o primeiro filme a fazer isso, em uma cena onde uma dublê levantou o rosto na direção da câmera e acabou ficando visível demais. A solução encontrada foi filmar a atriz... Esse cara ficou puto com a dublê, mano. Aí tiveram que resolver, velho. Ariana Richards na mesma posição e substituir digitalmente o rosto da dublê, quadro a quadro. Cerca de 4 anos depois, Titanic também usou o mesmo truque em algumas cenas de ação. No momento desse vídeo, a técnica em alta é o uso da inteligência artificial, treinada com diversas que o cara fala que a gente imagens e consegue vídeos de uma fragar, pessoa né, mano, para essas aprender coisas. suas feições, expressões e movimentos. Já na época de O Pequenino, isso ainda não era viável, e a tecnologia em alta era a captura de movimento no estilo do personagem Gollum de O Senhor dos Anéis. Nela, o ator veste um traje que ajuda a transmitir a performance para um modelo totalmente digital. Mas segundo o supervisor de efeitos visuais Alex Bicknell, como O Pequenino é uma comédia, o diretor Keenan Wayans insistiu que seria mais engraçado se Marlon aparecesse, sem ser substituído por CGI. Eles chegaram a cogitar a combinação de várias técnicas, incluindo a construção de cenários gigantes para efeitos de escala e o uso de fantoches em algumas cenas, onde a cabeça do Marlon apareceria em um corpo de boneco. As equipes iniciaram os testes de câmera para efeitos visuais em Los Angeles, vários meses antes do início da produção. Nessa etapa foi filmada uma cena onde Calvin aparecia bêbado. Quando colocaram a cabeça do Marlon no personagem, a equipe achou hilário, e todos perceberam instantaneamente que daria certo. Ficou evidente que o truque mais convincente e econômico seria o efeito digital no estilo recorta e cola, algo parecido com o que foi feito nos primeiros filmes que fizeram substituição de rosto. Só que em O Pequenino... Véi, o Marlon é muito bom, mano. Olha as feição dele, cara. Tipo assim, olha as feição dele. Tipo, é muito boa, mano.
pra interpretar os personagens, tipo, as caretas, tudo, velho. O cara é muito foda, é um artista completo. Seria necessária a troca de toda a cabeça, como a gente vai ver daqui a pouco. Segundo Bicknell, essa técnica nunca tinha sido usada antes de maneira tão ampla, com tanto tempo de tela e várias tomadas com enquadramento fechado. A maior parte dos truques do filme foi feita pela MPC, Moving Picture Company, uma empresa britânica de efeitos visuais. Outras empresas em Londres, Canadá e Los Angeles trabalharam dia e noite para completar as quase 1000 tomadas com efeitos visuais de O Pequenino. Por causa disso, o orçamento de efeitos ficaria em torno de 12 milhões de dólares, aproximadamente 20% dos gastos do filme. Encontrar o ator ideal para ser o corpo do... Mano, é grana, né, velho? Tipo, você vê, olha o trampo e olha a grana que foi investido para fazer esse filme, velho. Tipo, muita grana, velho. Muita coisa, velho, que foi investido para poder fazer esse filme aqui. E, tipo, vocês vão ver que, tipo, o plot twist é que não lucrou tanto assim. Ele é um filme que se tornou atemporal. Não é um filme que lucrou de cara. É um filme que foi tirado, foi zoado, mas com o tempo ganhou um público e se tornou atemporal. Tanto pra nós brasileiros. Todo mundo vê esse filme e acha massa pra caralho. Mas como sempre lá, eles acharam meio bosta. Personagem Calvin também foi um desafio e tanto. Eles precisavam de alguém que não só parecesse um garoto, mas que também convencesse como adulto e fosse capaz de realizar toda a parte de ação e acrobacias. Para algumas cenas, escalaram o ator Gabriel Pimentel, que tem 86 centímetros de altura, mas o principal escolhido para ser o corpo do protagonista Calvin foi Lyndon Porco, um menino de 9 anos de idade com 75 centímetros de altura devido a uma condição genética rara que afeta o crescimento dos ossos, mas atlético o suficiente para participar de cenas de ação. Ele teve que ser coberto com maquiagem corporal de tinta spray para que seu tom de pele combinasse com o do Marlon Wayans, especialmente para cenas de corpo inteiro, como uma visita ao consultório médico, a cena na banheira e uma luta para fugir de um termômetro que no filme é colocado em um lugar não muito agradável. Para criar cada cena com Calvin, Lyndon participou normalmente das filmagens, decorando as falas e atuando junto com o resto do elenco. Geralmente ele usava um gorro na cabeça com marcadores para ajudar no rastreamento digital. Uma das preocupações era que, como Lyndon tinha apenas 9 anos, isso restringiria o número de horas que ele poderia trabalhar por dia. Mas o ator compensou isso trabalhando rápido, com muita energia e entusiasmo. Lyndon ainda surpreendeu todos que acreditavam que a habilidade de atuação dele seria limitada e mostrou que realmente tinha talento para fazer comédia. Depois que seu dia de trabalho terminava, ele frequentemente continuava no set para entender melhor as cenas e aprender o máximo que podia com os outros atores. Não, e é engraçadinho, né, velho? Porque, tipo assim, ele é criança, ele tem 9 anos, mas é porque ele é menorzinho, parece que ele é bebezinho mesmo, né, velho? A equipe de efeitos visuais participou ativamente das gravações, colhendo informações sobre a iluminação, registrando imagens dos cenários, dando sugestões sobre o que poderia facilitar os efeitos e sofrendo bastante quando viam que não tinha jeito de escapar de muito trabalho na pós-produção. Todos os dados dessas tomadas seriam analisados por softwares capazes de ajudar no posicionamento da cabeça e do corpo de Lyndon em cada quadro, mas a técnica escolhida basicamente exigia gravar o filme 2 vezes. Meses depois da fotografia principal, Marlon Wayans foi para um estúdio com tela verde, sentou em uma cadeira ou banco e replicou as posições básicas das ações de Lyndon, seja uma tomada de perfil, um plano mais fechado ou até mesmo tomadas onde apareceria só a parte de trás da cabeça. Para facilitar o trabalho dele, vários monitores foram instalados ao redor do cenário de tela verde e na linha de visão do ator. Nessa etapa, a equipe de efeitos trabalhava basicamente com 3 monitores, um com a filmagem original, observando o pequeno ator, outro com uma transmissão ao vivo do Marlon em frente a uma tela verde, e o terceiro monitor já mostrava uma sobreposição em tempo real, sem muito refinamento das imagens dos 2 atores. Nesse processo, Marlon Wayans mostrou que tem uma ótima memória visual. Ele olhava o vídeo, ensaiava os movimentos e quase sempre acertava a sincronia. Era um trabalho exaustivo, em sessões de até 12 horas, onde cada cena geralmente era dividida em vários fragmentos. Para permitir improvisos na performance de Marlon, os editores desenvolveram alguns truques. Um deles foi a repetição de partes da performance de Lyndon em um loop, o que permitia que Marlon incluísse diálogos
diálogos pelo tempo que quisesse. Para ficar com a melhor proporção, a cabeça do ator teve o seu tamanho reduzido em 20%. Mas o trabalho não parava por aí. Mano. Como o rosto de Linden tinha um formato muito diferente e era maior do que a escala usada para o rosto do Marlon, simplesmente colar uma cabeça sobre a outra não funcionaria. O contorno do pequeno ator apareceria nas bordas. Então a cabeça inteira de Linden teve que ser cuidadosamente apagada e o fundo precisou ser preenchido com computação gráfica. Agora imagina o trabalho para fazer isso em imagens movimentadas e com o fundo cheio de objetos, como na cena da loja de conveniência. Nossa, mano, que trampo, velho. Tiraram a cabeça do... Nossa, mano, imagina, tipo assim, se cortar só a cabeça, cortar o fundo todo, tem que refazer o fundo todo, mano. Facilitar o processo, foram usadas como referência imagens só do fundo, mas outros detalhes, como golas das roupas, também eram muito difíceis de manipular. A equipe de figurino ajudou, evitando roupas verdes e golas altas, mas mesmo assim, essa parte das roupas muitas vezes tinha que ser ajustada e animada manualmente para que o movimento ficasse correto, porque o rosto de Linden muitas vezes cobria essa região. Combinar as partes de tecido real na gola com detalhes em computação gráfica era um desafio. Para resolver esse problema, Michele Scioletti, da Cinesight, criou o Area Track, um sistema que rastreava seções inteiras de uma imagem, permitindo que um artista trabalhe em uma área grande em vez de apenas pontos específicos. Para a cena onde Calvin surpreende Brittany com um beijo de adulto, segundo uma matéria da Entertainment Weekly, Marlon Wayans encenou o beijo em uma bola de futebol coberta com fita verde. Por outro lado, a cena com a atriz Brittany Daniel foi feita com o pequeno intérprete do protagonista, só que numa versão um pouco mais contida. Brittany também conhece alguns truques. O diretor Keenan Wayans queria trabalhar com ela e a atriz queria o papel, mas foi avisada que a personagem exigia certos atributos físicos. And I feel like a pig for saying this, but your boobs just weren't big enough. A atriz pediu um tempo para encontrar uma solução em conjunto com a equipe de figurino, e quando se vestiu como uma personagem com um tipo de equipamento fixado por baixo da roupa, o impasse foi resolvido. E para quem ficou curioso sobre a cena do cachorro fazendo xixi, o líquido na verdade era água, que teve a cor alterada com retoques digitais. Quando Calvin tá saindo da prisão, a grande sombra que ele projeta também parece ser feita com computação gráfica, porque os dois guardas da prisão não projetam sombra nenhuma. O Pequenino foi filmado principalmente em Vancouver, no Canadá. A cidade foi usada como substituto. Aí é que pegou, mano. Tipo, eles falaram que foi filmado em Vancouver, tá ligado? Tipo assim, nossa, a gente tinha pegado. Substituta para locais nos Estados Unidos, algo comum devido a incentivos fiscais e à versatilidade do cenário urbano. Mas o inverno dificultou bastante as filmagens, especialmente em cenas ao ar livre. Em um dos momentos mais críticos, a produção enfrentou 3 dias de neblina que prejudicaram muito a visibilidade, inclusive interrompendo outras produções que estavam em andamento no mesmo local. Por sorte, o diretor de fotografia Steven Bernstein é piloto de avião e em seu treinamento estudou a formação de nuvens e neblinas. Baseado nisso, ele calculou que poderia aumentar a temperatura do local por meio de uma grande quantidade de aquecedores, até cerca de 2 ou 3 graus acima do ponto onde a neblina poderia desaparecer. O truque deu certo, e segundo Keenan Wayans, a névoa começou a subir e eles filmaram com a neblina acima das cabeças dos atores. Com um orçamento de 64 milhões de dólares, O Pequenino rendeu 104 milhões nas bilheterias. O filme foi duramente criticado por... Viu aí, galera? Tipo, parece que ganhou muito, mas é questão que eles tomou prejuízo, mano. Porque, tipo, você vê, tá ligado? Eles mal... A intenção dessa galera é, tipo, triplicar, quintuplicar o dinheiro. Tipo, só dobrar o dinheiro pra eles foi prejuízo. Seu humor apelativo e repetitivo, ao ponto de ter pelo menos 8 cenas fazendo piada com golpes na virilha. O longa acabou se tornando um dos destaques do Framboesa de Ouro, a premiação dos piores do cinema, recebendo 6 indicações e ganhando 3 prêmios. Mas o filme encontrou seu público ao longo dos anos, tanto que, quando esse canal lançou um vídeo sobre As Branquelas, muita gente pediu um vídeo sobre O Pequenino. Seja pela trama inusitada ou pelo efeito nostálgico, o filme segue sendo lembrado como um dos mais curiosos da comédia dos anos 2000. Legal. O Painel Nerd agradece ao apoiador do canal e
mestre dos truques. Gostava muito. E galerinha, o que vocês acharam do vídeo? Eu achei legal, mano. Achei que era legal trazer pra vocês. Acho que muita gente não deve ter pensado sobre isso, tá ligado? Eu mesmo tinha pensado sobre isso várias vezes, mano. Mas achei legal, mano. E vocês, o que vocês acharam? Comenta aí pra nós, deixa o like aí, se inscreve no canal, demorou? Na próxima, entra aí também, se inscreve no canal do Painel Nerd aí, ó, pra vocês não estar perdendo nada, as novidades, fechou?